Pessoal que está entrando, bom dia. Todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Bom dia, Ana. Vamos ver se tem mais alguém. Acho que a maioria já logou. Bom, a gente vai estar dando início aí a duas matérias, né? A primeira é Formação dos Estados Modernos, que seria referente ao capítulo 6. Deixa eu dar uma conferidinha se é o capítulo 6 mesmo. Peraí. Sabe como é que é, né? Sim, capítulo 6. Estados modernos ou estados nacionais é a mesma coisa, tá, pessoal? Deixa eu adicionar a AIFA. Ana, faz esse favor para mim. Caso alguém esteja com a conexão ruim, desativa a tua câmera. Se você quiser falar, aí você ativa de novo, tá? Só para não dar lentidão aqui na conexão, tá bom? Professor, Sim. acabei de entrar. Beleza. Deixa eu ver a AIFA que ela tava. Cadê a AIFA? A AIFA tá conectando o áudio ainda? Deixa ela conectar o áudio. Aí a gente vai, de fato, começar a nossa aula. Ainda não... Bom, acho que todos estão ouvindo aí, pessoal. Bom dia. Sim. Bom, vamos começar então a nossa aula. Então a gente vai falar sobre grandes navegações e a formação dos estados modernos. O que foram as grandes navegações? Foi quando os países da Europa... Peraí que tem mais alguém, Pedro, tá? Deixa eu botar ele aqui. Pronto. Então, as grandes navegações foi quando dois países, né, da Europa, Portugal e Espanha, eles quiseram se lançar, né? Eles se lançaram ao Oceano Atlântico e acabaram descobrindo o continente americano, que é o nosso continente. A pergunta que eu quero fazer para vocês: por que os países da Europa eles se lançaram no Oceano Atlântico? Qual era o objetivo deles? Descobrir novas terras? O que vocês acham? Pelo vídeo que vocês assistiram. Quem falou? Eu acho que eles queriam mesmo descobrir novas terras e acabou parando na América. Beleza. Alguém discorda? Não. Então, na verdade, a gente tem esse teu pensamento, João, é muito comum, tá? A gente geralmente tem isso na nossa cabeça, é assim que a gente aprende. Mas, na verdade, o continente americano, ele foi descoberto sem querer querendo. Na verdade, o que eles queriam era chegar onde? Chegar até as Índias. E aí a gente vai bater um pouquinho isso com o Renascimento. Eu vou compartilhar um mapa para vocês. E aí vocês podem estar pensando, caramba, professor, não estou entendendo. Calma que a gente vai entender agora direitinho. Deixa eu só compartilhar aqui uma tela com vocês, rapidamente. Todo mundo visualizando o mapinha, galera? Sim. Sim. Ok. E todo mundo me ouvindo, certo? Aham. Certo. Vocês estão vendo meu mouse mexer, né? Beleza. Sim. Estão vendo aqui, ó? Aqui nós temos Espanha, né? E aqui, verdinho, nós temos Portugal. Aqui em cima é a Europa, não deu para pegar a parte toda da Europa, né? E tem uma coisa interessante. A gente tem um mar aqui, vocês estão vendo esse mar? Mar Mediterrâneo. Esse mar é muito importante para a gente entender... Opa, deixa eu aumentar aqui, peraí. Aumentei demais. Aqui já fica melhor, já dá para ver um pouco melhor a Europa, peraí. Aí, pronto. Então, galera, voltando para o que eu estava falando, a gente está falando aqui da Europa, né? No caso, a Europa feudal. Então, todo mundo me ouvindo? Sim. Beleza. Sim. Beleza. Se por acaso a minha... Se por acaso... Peraí que eu acho que tem mais gente querendo entrar. Ah, não, bate-papo, né? Tá, vamos focar na aula, galera. Deixa um pouquinho o bate-papo de lado, tá? Só se for estritamente necessário. Então, preste atenção. A gente vai entender. A gente está vivendo na Europa do absolutismo, né? Onde o rei está mandando. Vocês lembram do Renascimento? O Renascimento surgiu aonde?
Na Itália. Na Itália, na Península. Península Itálica, onde hoje é a Itália. Vocês estão vendo aqui essa parece uma botinha, se eu aumentar um pouco, vocês vão conseguir ver melhor? Peraí. Ali. Aumentei demais. Estão vendo aqui, ó, onde eu circulei? Agora diminuí demais. Ah, meu Deus. Peraí. Pronto. Estão vendo aqui, ó? Por incrível que pareça, essa aqui é a Itália. Então, o que vai acontecer, pessoal? Nesse período do Renascimento, a Itália vai controlar a passagem por esse mar Mediterrâneo. Todos os países da Europa que quiserem chegar até aqui, preste atenção, quem está com o microfone aberto desliga porque está fazendo barulho. Quando quiser falar, você se manifesta. Tá vendo aqui as Índias? Todos os países da Europa... Preste atenção, galera. Estão vendo todos os países da Europa, inclusive Espanha e Portugal, eles queriam chegar até as Índias, certo? E para eles chegarem até as Índias, eles tinham que cruzar o mar Mediterrâneo. Só que tinha um problema. Para cruzar o mar Mediterrâneo, eles tinham que pagar um pedágio, um imposto. Para quem? Para a Itália. E aí que vem a questão. Espanha e Portugal e os outros países da Europa, eles se lançaram aqui no Oceano Atlântico porque eles não estavam mais querendo pagar esse imposto que era muito caro para a Itália. Então, o que eles vão fazer? Vamos descobrir uma nova rota para chegar aonde? Para chegar aonde? Nas Índias. Para chegar até as Índias. Aqui está a Índia, mas naquela época não existia o país Índia. Chamavam-se Índias. Por quê, professor? O que tem de tão importante ali? Você tem várias especiarias que vendiam muito aqui na Europa. Gengibre, cravo, canela, pimenta do reino. Você tinha também tapete, o tapete persa. Você tinha também tecidos como a seda. Essas coisas que tinham aqui vendiam muito aqui na Europa. Deu para entender, pessoal? E o que vai acontecer então? Os países europeus vão, para não pagar o pedágio para a Itália, a botinha que está aqui, para não ter que pagar o pedágio aqui pelo mar Mediterrâneo, o que eles vão fazer? Eles vão se lançar no Oceano Atlântico e vão tentar dar a volta para chegar até as Índias. E nesse percurso, sem querer querendo, bum, eles acabam caindo aonde? Aqui na América. Acabam descobrindo a América sem querer. Então, respondendo à pergunta que eu mesmo fiz no começo da aula, quando os países da Europa se lançaram no Oceano Atlântico, dando início às expansões marítimas ou grandes navegações, eles não tinham o objetivo de buscar novas terras. Eles tinham o objetivo de descobrir uma nova rota para as Índias. Por que eles queriam descobrir Por que eles queriam uma nova rota para as Índias, pessoal? Porque eles não queriam pagar imposto para a Itália. Que era Exatamente. Professor, mas que o Renascimento... Se eu perguntasse para vocês assim, qual a relação do Renascimento com as grandes navegações? Quem saberia me responder? E aí? Ninguém? Vou explicar. A Itália, que está no berço do Renascimento, as cidades italianas como Gênova e Veneza, Florença, essas cidades eram as cidades que controlavam o mar Mediterrâneo. E quem passasse por aqui tinha que parar nessas cidades italianas com seus navios para abastecer, para comprar, para vender. Mas para parar ali você tinha que pagar esse pedágio. Deu para entender até aí, pessoal? Até aí tudo bem? Sim. Beleza, galera. Então vamos continuar aqui. O que acontece? A gente tem que entender o seguinte: se lançar no Oceano Atlântico naquele período, a gente está falando dos anos do século XV, dos anos de 1400. Era coisa de louco. Ninguém sabia o que tinha aqui. Só para vocês terem uma ideia, as pessoas acreditavam que aqui existiam monstros marinhos. Você tinha várias superstições. Seria mais ou menos uma pessoa lançar um navio aqui no Oceano Atlântico, nesses anos aqui, de 1400, seria mais ou menos... Opa, deixa eu adicionar a Ana de novo. Então, voltando para o que eu estava falando, uma pessoa se lançar aqui no Oceano Atlântico, nesse período, seria mais ou menos a mesma coisa que a gente, todos nós,
Nós saímos com foguete para a Lua. Quem vai pilotar esse foguete foi o Pedro. E o Pedro vai pilotar esse foguete. Pedro, tu sabe pilotar foguete? Pedro tá podendo estar com o microfone, Pedro? Não sei pilotar foguete. Exatamente. Não seria uma missão meio perigosa? Sim. Sim ou não, pessoal? Exatamente. A Ana já entrou, tá ouvindo bem, Ana? Entrou de novo? Sim, é porque saiu, travou, Não. eu não consegui entrar nem no celular da minha mãe, nem no meu. Agora eu consegui. Tudo bem, Ana, sem problema. Então, como eu estava falando aqui, para fugir do pedágio italiano, eles vão se lançar no Oceano Atlântico, os países da Europa. Mas no século XV, o Oceano Atlântico aqui era tão perigoso quanto você viajar na Lua, num foguete que quem vai pilotar esse foguete é o Pedro ou eu. Né? No caso, que a gente não sabe pilotar foguete. Então, era muito perigosa uma expedição pelo Oceano Atlântico. Por quê? Você tinha os perigos e as superstições. Quais eram as superstições, professor? As superstições, você tinha medo de monstros marinhos, serpentes marinhas. A figura do Kraken era muito famosa aí. Você tem também as sereias. Acreditava-se muito em sereias, eles também acreditavam, o povo naquela época ainda era muito supersticioso. Havia também o medo de... Eles acreditavam também que aqui, ó, próximo da linha do Equador, a água eram águas ferventes. Como assim águas ferventes? A água fervia tanto que ela acabava derretendo a madeira dos navios. Peraí que alguém quer falar. Estão conseguindo me ouvir, galera, ainda? Sim. Beleza. Então, tudo bem. Então, o que vai acontecer? Tinha as superstições, além disso, tinha os perigos da viagem. Quais eram os perigos? Você se lançar aqui, esse marzinho aqui, o mar Mediterrâneo, ele era todo mapeado, era muito fácil você navegar aqui, com navios de madeira comuns. Já aqui no Oceano Atlântico era outro papo. Você não tinha como se localizar. O que teve que acontecer? Uma série de inovações, novas tecnologias foram criadas para a época. Aí você vai ter a bússola, o astrolábio. A bússola ela sempre aponta para o norte, né, para você se localizar. E o astrolábio ele serve para você saber a sua posição pelo Sol e pelas estrelas. Então a bússola e o astrolábio vão ser muito importantes para o início das grandes navegações, certo? Então, galera, o que acontece? Continuando aqui. Deixa eu voltar aqui, peraí, só um minutinho. Então, até aí tudo bem, pessoal? Sim. Então, o que acontece? E as pessoas, para vocês verem como era o preconceito na época. Aqui, vocês estão vendo essa dobrinha aqui, ó, que eu estou fazendo aqui? O nome dessa dobrinha era um cabo chamado Cabo do Bojador. Tá vendo aqui em cima? O Cabo do Bojador, essa dobrinha aqui, ó. Tô vendo. Os marinheiros europeus acreditavam que se eles cruzassem o Cabo do Bojador, se eles passassem esse cabo, passassem para baixo, eles acreditavam que eles iam virar africanos, negros. Olha o preconceito como existia nessa época. Se você cruzar aqui, você vira africano. As pessoas acreditavam nisso. Então o medo dessas viagens era muito grande, por causa das superstições e por causa dos perigos. Quais eram os perigos da viagem, professor? Era perigo de fome e de sede, né? Qualquer vazamento, a comida e a água iam em barris. Se a água vazasse, as pessoas iam morrer de sede. Ah, professor, mas eles estavam no meio do oceano. No meio do oceano de água salgada, não se esqueçam disso. Então, assim, medo de encalhar, medo de se perder. O Oceano Atlântico ele é muito grande. Ele é maior do que quase todos os continentes juntos. Se você somar todos os continentes juntos, não dá o Oceano Atlântico. Imagine, então, naquela época, que eram barcos à vela. Então, outras invenções vão ser criadas. Por exemplo, as cartas náuticas. O que são as cartas náuticas, professor? São mapas para você mapear o oceano. Não só o mar Mediterrâneo, você vai mapear o oceano agora, no caso, o Oceano Atlântico. Então, o que acontece? Agora eu tenho uma tecnologia maior, né? E eu posso me lançar para descobrir esse novo caminho às Índias.
certo? Agora que eu não tenho mais medo de superstições e que eu tenho a tecnologia, eu não posso me lançar ao Oceano Atlântico, galera? O que vocês acham? Posso, não posso? Eu acho que pode. Acho que pode. Posso. Todo mundo concorda, não é? Sim. Sim. Não, não posso. Ainda não posso me lançar ao Oceano Atlântico. Por quê? Essas viagens são caras. Foi-se criado um novo tipo de barco chamado caravela. A caravela ela era mais resistente. A caravela ela não era igual aos barquinhos que você andava aqui. A caravela ela resistia às altas ondas do oceano, do mar aberto. Aqui não, aqui é mar fechado. Aqui eu estou, de fato, em mar aberto. Então, as caravelas eram muito caras, não eram baratas. A vela das caravelas, a maioria desses barquinhos aqui, a vela deles era quadrada. Aqui eu vou ter uma vela diferente, chamada de vela latina. Essa vela fazia com que as caravelas fossem bem mais rápidas. Então, assim, todas essas inovações tecnológicas, essas expedições eram caras. Quem é que vai financiar essas expedições? Vocês lembram de uma galerinha lá que financiava os artistas do Renascimento? Alguém lembra o nome dessa galera? Essa é difícil. Mecenas, exatamente. São os mecenas. Aí a gente muitas vezes pensa, professor, os mecenas só estavam aqui na Itália. Não, galera, o Renascimento ele começou na Itália, mas se espalhou por toda a Europa. Eu vou ter mecenas em vários lugares. Quem eram os mecenas, professor? Nobres, membros do clero, da igreja, ou até mesmo reis. O primeiro carinha que vai tentar sair é um tal de Cristóvão Colombo. Ele sai. Os espanhóis eles tinham uma ideia muito ousada para a época. Nessa época se acreditava que a Terra ela era plana. Então o que acontecia? Uma outra superstição. As pessoas acreditavam que se eu viajar demais para cá, eles acreditavam que aqui não tinha nada. América, ninguém sabia que a América existia. As pessoas acreditavam que como a Terra ela é plana, se eu viajasse muito para cá, eu poderia cair no espaço. Então as pessoas tinham medo. Mas os espanhóis, eles acreditavam, um camarada lançou uma proposta para eles, um italiano chamado Cristóvão Colombo. Tá todo mundo ouvindo, galera? Sim. Beleza, porque às vezes cai o volume. Na aula passada caiu com o 9º ano, aí só por isso que eu fico perguntando toda hora. Então, se vocês pararem de ouvir, falem para mim, tá? Então, a Espanha, ela acreditava que se ela desse a volta ao mundo, saísse daqui, ela ia dar a volta, como o mundo era redondo, eles acreditavam nisso, eles sairiam aqui, chegando até as Índias. Os espanhóis, isso pode parecer pra gente, mas a gente sabe que isso é verdade, a Terra é redonda, beleza. Só que para os espanhóis, só que naquela época, pessoal, isso era uma coisa que ninguém imaginava. Todo mundo achava que a Terra era plana. Então eu acreditava que se eu andasse até aqui, eu ia cair no espaço. Até aí tudo bem? Então o que os espanhóis vão fazer? Cristóvão Colombo ele vai, só que ele bate aqui na América Central. Em 1492, ele chega ao continente americano. Só que olha que coisa engraçada. Cristóvão Colombo, ele achou que ele tinha chegado aqui, numa parte da Índia, pouco explorada. E aí ele vai chamar esse lugar aqui de Índias Orientais. Ele não sabia que ele tinha descoberto um novo continente. Colombo ele não sabia que ele estava num continente até então inexplorado. E se eu estou na Índia, qual é o nome que eu vou dar para os habitantes dessa nova terra? Colombo acreditava que estava na Índia. Qual é o nome que ele vai dar para o povo que vivia aqui? Índios. Índios. Até o nosso nome dos nossos nativos começou errado. Deu para entender? Colombo ele morreu acreditando que tinha chegado às Índias. Depois que com Américo Vespúcio, que vai se descobrir que na verdade era um novo continente. E aí o que vai acontecer? Os portugueses eles vão fazer diferente. Eles vão tentar contornar a África para chegar até as Índias. E eles vão fazer isso já um pouco mais à frente. Vasco da Gama é o primeiro a fazer esse trajetório. Quem é que é Vasco? Aquele time lá, aquele time de segunda categoria do Rio de Janeiro. Tem alguém aqui que seja vascaíno?
Eu. Brincadeira, brincadeira. Eu sou flamenguista, eu tô brincando, galera. Então, Último professor flamenguista. brincadeiras à parte. Não, é porque eu não tô. É porque eu tô falando que o Vasco é um time porque eu não torço pra time, né? Eu torço pra uma seleção. Flamengo não é um time, Flamengo é uma seleção. Mas tudo bem. Todo respeito aí aos vascaínos do grupo. Então, galera, brincadeiras à parte. Vasco da Gama. Vocês já viram o símbolo do Vasco? Falando sério agora, se vocês forem reparar, Já é um navio. e A Cruz de naviozinho. Malta. é por conta Sei lá, do. aquela Sim, navio. tá. Vamos evitar as palavras de baixo calão, mas eu entendi. Que eu tô gravando essa aula, eu vou jogar depois, caso alguém não tenha conseguido ver. Então, galera, onde é que eu parei? Ah, sim. Então, Vasco da Gama, em 1498, ele contorna o Cabo da Boa Esperança e chega até as Índias. Olha que coisa engraçada. Esse Cabo da Boa Esperança, na época, se chamava Cabo das Tormentas. Agora, tentem se imaginar, galera. Vocês são marinheiros. Vocês têm a cabeça daquela época, beleza? Você sabe que aqui tem monstros marinhos, sereia, água fervente. Você tem medo de cair no espaço. A viagem é perigosa. Tu pode se perder, morrer de fome, de sede. O navio naufragar. Ainda vem um cara e convida você, ó. Vamos dar um pulo no Cabo das Tormentas. Aqui tá Cabo da Boa Esperança, mas na época se chamava Cabo das Tormentas. Então, era uma viagem perigosa. Mas se era uma viagem perigosa, por que tanta gente queria fazer essa viagem? Quem saberia me responder essa? Essa também é difícil. Eu não sei, mas eu acho que ela era pelo comércio. Exatamente, Ana. Preste atenção, pessoal, só para vocês terem uma ideia. O nosso amigo, ai meu Deus, Vasco da Gama, ele foi com uma frota de navios. Ele perdeu aproximadamente metade da frota de navios. Só que quando ele volta da sua expedição para a Europa, ele consegue triplicar suas riquezas. Então, era uma viagem que valia a pena. Por quê, professor? Porque as famosas especiarias e outros produtos vendiam na Europa, vendiam mais do que água no deserto do Saara. Vendia muito. Deu para entender? Se eu pego, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. A Ana Júlia, ela vai e compra 1 quilo de pimenta do reino aqui nas Índias. Ela compra por R$10. Claro que não é o dinheiro da época, estou usando um exemplo. Ela compra aqui por 10 para vender aqui, ó, por 100 ou 200. Esse mesmo 1 quilo. Valia muito aqui. Por quê? Porque não tinha pimenta do reino aqui. Gengibre, cravo, canela, todas essas especiarias. Seda, os tapetes persas, os vasos de porcelana. Essas coisas todas que tinham no Oriente não tinham aqui. Então aqui valia muito mais. Mesmo ele perdendo metade da sua frota de navios, o Vasco da Gama triplicou suas riquezas. E o que vai acontecer? Mesmo os marinheiros, porque iam aproximadamente em cada caravela, cabia aproximadamente 50 pessoas. Aí você tinha o capitão, o contramestre, tinha uma hierarquia. Mesmo os marinheiros, né, mais aquela galera que ficava limpando convés, eles conseguiam também um bom dinheiro. Então, mesmo sendo uma viagem perigosíssima, essa galera se lançava ao Oceano Atlântico. Deu para entender? Isso é importante porque, sem querer querendo, a gente descobriu a América. Aí vamos lá, pessoal, para a gente concluir essa aula. Deixa eu desfazer essas paradas todas aqui, que ficou um monte de círculo preto. Peraí. Então, galera, só para a gente concluir aqui. Se a gente for pegar para ver quais foram os primeiros países a se lançar ao Oceano Atlântico da Europa. Quem chegou primeiro na América, pessoal? Eu acabei de falar na aula. Alguém pode... Galera? Cristóvão Colombo. Beleza. Cristóvão Colombo, com que país que financiou ele? Espanha. Cristóvão Colombo era espanhol? Não, mas a rainha da Espanha vai vender, ela era uma mecena, ela vai vender suas joias e vai financiar. Só para vocês terem uma ideia como a coisa era cara. Cristóvão Colombo ele só vai com 3 caravelas. O nome das caravelas eram Santa Maria, Ninha e Pinta. Dessas 3 caravelas, só 2 voltam.
Só para vocês terem uma ideia como a viagem era perigosa, certo? Uma se perdeu e a outra acho que naufragou, se eu não me engano. Então, o que acontece? Cristóvão Colombo, quando chega aqui, em 1492, nosso amigo Vasco da Gama contorna aqui, e o nosso amigo português, em 1500, chega até aqui no Brasil. Qual é o nome desse amigo que chegou aqui em 1500? Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral. E aí vocês precisam entender o seguinte, só quem tinha tecnologia para viajar no Oceano Atlântico era a Espanha e Portugal. Os outros países... Sim, pode falar. Quando foi em Portugal, Portugal não queria pagar o pedágio italiano, não é? Nem Portugal e nem Espanha, nenhum dos dois. Entenderam? Aí eles contornaram a África. Sim, exatamente isso que eu estava falando. O pedágio da Itália renascentista. É isso que eu quero que vocês entendam. O Renascimento se espalha pela Europa. São os mecenas que vão financiar, no caso, as expedições marítimas. As grandes navegações. Deu para entender? Sim. São eles que vão financiar. Até aí tudo bem, né? Então, exatamente, fugindo do pedágio italiano. Agora, deixa eu dizer para vocês. Os primeiros a chegar aqui são Espanha e Portugal. 2 países e um continente. Vai dar treta por essas terras, não vai? Só que o que vai acontecer? Espanha e Portugal vão chegar no seguinte entendimento. É o seguinte, cara, a gente tem muita terra aqui. Vamos evitar uma guerra desnecessária. Portugal está aqui em verdinho, pequenininho, vocês estão vendo? Portugal está ali, ó. Não está nem escrito Portugal, de tão pequeno que é. Então, galera, eles vão fazer o quê? Vamos fazer um acordo e dividir esse continente. Uma parte fica para você, outra parte fica para mim. Vamos fazer um tratado. Qual é o nome desse tratado? Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas. Brasil e Espanha. Exatamente. Qual o principal objetivo do Tratado de Tordesilhas? Evitar uma guerra entre Portugal e Espanha. Deu para entender, galera? Então, professor, será que tem algum... será que... E os outros países que depois vêm para cá? A Inglaterra vai colonizar os Estados Unidos e uma parte do Canadá. Lá nos Estados Unidos eles falam inglês. A França, ela vai conquistar aqui as Guianas francesas, o Haiti. No Haiti a gente também fala francês. E a Holanda também vem para cá. A gente tem as invasões holandesas. Depois os holandeses vão conquistar ali nas Antilhas. Então a gente tem outros 3 países que vêm para cá. Só que esses 3 países, eles só vêm depois de 1500. Eles só vêm a partir de 1530. Por quê? Porque eles não tinham tecnologia para chegar na América. No primeiro momento, só Espanha e Portugal. E aí tem a ver com aquela matéria que a gente viu. Deixa eu fechar aqui o compartilhamento. Estão me vendo de novo? Sim. Beleza. Sim. E aí tem a ver com a formação dos estados modernos. O que é a formação dos estados modernos? É quando a gente, por exemplo, a Itália, não sei se vocês lembram, eu não sei se eu mencionei para vocês, a Itália, na verdade, ela era várias cidades que tinham uma mesma cultura e falavam uma mesma língua. Vamos lá que a gente tem 10 minutinhos. O senhor falou sim. Sim, então, a Itália ela não era um país unificado. Vocês lembram lá do feudalismo? Deixa eu perguntar para vocês, no feudalismo, quem tinha o poder? Quem mandava no feudo? Era onde ficava lá o senhor feudal, né? As terras do senhor feudal. Por exemplo, um país, vou pegar um país qualquer, Inglaterra. Na Inglaterra, você tinha a figura do rei e a figura dos senhores feudais. Quem mandava no feudo? Era o senhor feudal ou o rei? Vou dar um exemplo maior. Vou pegar aqui o João Vitor. João, tá ouvindo aí, João? Tô. João, você é um senhor feudal. Você tem a sua terra. Todo mundo aqui, Cláudio, Arthur, Maria Clara, Maria Vitória, Aifa, Ana Júlia, todos eles são seus vassalos, seus servos. Tu manda nesses caras, eles trabalham na terra para você. Tem o teu castelo, tem a vila, tem o pomar, tem as plantações, tem um pedaço de espacinho lá para a igreja, tem uma pequena vila lá dos aldeões. Você tem um feudo, é quase que uma cidade, em alguns casos até maior. Então, você tem o rei, ele cobra impostos, né? Cada feudo tem que pagar impostos, mas o feudo é teu. Quem é que diz quem é que fica com esses impostos? Você ou o rei?
no feudalismo? O que tu acha, João? Eu acho. Não sei. Quem fica no feudalismo, o poder, embora o rei fosse a autoridade máxima, o poder estava fragmentado entre os senhores feudais. Quem mandava no feudo era o senhor feudal. Era o senhor feudal que definia o que ia para o rei. Então, no feudalismo era assim, era um país onde a gente tinha vários feudos. Cada feudo tinha cobrava imposto de maneira diferente. Cada feudo em cada feudo você tinha uma moeda diferente, você tinha um exército diferente, muitas vezes os feudos brigavam entre si. Então você tem um país que está dividido em vários feudos. Esse país não está unificado. Então isso é ruim para o país, porque se vier um invasor, muitas vezes vai ficar mais fácil, porque os países estão divididos. Então o que vai acontecer? A formação dos estados modernos é quando todos esses feudos vão se unir na figura do rei. Mas como é que o rei vai conseguir fazer os senhores feudais obedecerem a ele? Os senhores feudais representam a nobreza, certo? Você tem os senhores feudais, você tem a nobreza, desculpem, os senhores feudais são a nobreza. Você tem os nobres, que são os senhores feudais, você tem o clero, que é a igreja, que tem poder político, e você vai ter o surgimento de uma nova classe, chamada de burguesia. Professor, burguesia, geralmente a gente lembra daquela música, né? Burguesinha, burguesinha, burguesinha. Mas quem é a burguesia? São os comerciantes, pequenos, médios e grandes comerciantes. Os burgueses, eles querem os privilégios que a nobreza tem. A nobreza tem os melhores cargos, a nobreza paga pouco imposto. Os burgueses queriam esse poder que a nobreza tinha, que os senhores feudais tinham. O que a burguesia vai fazer, então? Para conseguir esses poderes que os senhores feudais têm, o que a burguesia vai fazer? Ela vai financiar. A burguesia tinha dinheiro, mas não tinha poder. Ela queria o poder que a nobreza, os senhores feudais, e que o clero, a igreja, tinham lá no feudalismo. O que vai acontecer? Uma série de fatores, incluindo a peste negra, uma série de coisas que vai acontecer, vai acabar fazendo com que a igreja perca poder e com que a nobreza também. A burguesia vai aproveitar, vai fazer o quê? Vai financiar o rei desses países, né, para o rei conseguir armar um exército forte. E aí o rei vai dar uma opção para os nobres. Ou os nobres passam a obedecer o rei, ou então ele vai atacar e vai tirar o feudo daqueles caras. A partir daí, o rei vai conseguir unificar o país. Agora eu tenho um só imposto, uma só moeda, uma só nação, o poder não está mais dividido, né? E eu tenho um só exército. O Estado agora, que estava dividido em vários feudos, agora ele está unificado. Eu tenho uma nação mais forte. E com uma nação mais forte, essa nação pode prosperar, até para fazer comércio com outras nações. E aí, adivinha, quais foram os primeiros países da Europa a se unificarem? Portugal e... Vamos lá, galera. Espanha, fácil. Então, a formação dos Estados modernos, muito bom, Ana, a formação dos Estados modernos é importantíssimo para o processo de grandes navegações. Como assim formação dos Estados modernos? É a formação dos países como a gente conhece hoje. Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Itália, Grécia, Holanda, todos esses países da Europa, a Rússia. Deu para entender, galera? É isso que vai fortalecer esses países. E aí eu saio do feudalismo e eu entro no que a gente chama de absolutismo. O absolutismo, ele começa já nesse período do Renascimento. O feudalismo era lá na Idade Média. Aqui, grandes navegações, Renascimento, absolutismo, a gente está na Idade Moderna. Mas, professor, por que absolutismo? Porque o poder está concentrado nas mãos do rei. Imagine que a gente vivesse numa nação onde o Arthur é o rei. Arthur, você é o rei, dá um decreto. Imagine que aqui é um país, você é o rei, nós somos seus súditos, temos que te obedecer. Dá uma ordem aí pra gente. Qual seria a sua primeira ordem como rei aqui da turma do 7º ano? Arthur tá podendo falar, Arthur? Ou tá sem microfone?
Eu acho que o Arthur está sem microfone. Vamos então para o Paulo. Paulo, eu sei que ele está online. Paulo, tá ouvindo aí, Paulo? Eu acho que acabou a nossa... Oi. Fala rapidinho por causa da hora, que acho que está acabando a nossa coisa. O meu primeiro decreto como rei? Sim. Ué, sei lá, eu ia... Vou te dar uma ideia. Imagina só, o Paulo agora, todo mundo tem que pagar R$50 ao Paulo por mês. Todo mundo daqui, inclusive eu. Vocês iam aceitar isso numa boa, pessoal? Sim ou não? Exatamente. O problema é que no absolutismo, o rei, o poder está concentrado nas suas mãos. E aí o que vai acontecer? A burguesia vai apoiar esse rei, muitos da nobreza, daqueles senhores feudais, vão apoiar o rei, e parte do clero da igreja também vai apoiar o rei. Aí a gente sai do feudalismo e entra no absolutismo. E os estados começam a se unificar. No absolutismo, no feudalismo, o que valia era a terra. No absolutismo não é mais a terra, é o dinheiro, o metal, o acúmulo de capital. Deu para entender? Eu já estou numa outra fase. E é importantíssimo. A formação desses estados modernos, ela é essencial para o início das grandes navegações. Bom, galera, estamos encerrando. Vamos voltar para o WhatsApp. Eu vou passar um pequeno trabalho de casa para vocês, ok? E é isso, espero que vocês tenham pego um pouquinho dessa aula. A gente ainda vai ver vamos ter na aula da semana que vem, vão ter outra reunião no Zoom, e eu vou passar o conteúdo, vou botar um resumo para vocês entenderem bem isso, e vou mandar na semana que vem, tá bom? Alguma dúvida? Não. Beleza, então. A gente se vê, então, tão logo, galera. Tudo de bom aí para vocês. E continuem os estudos. Lembrem-se, de 8 a meio-dia, vocês estão em horário de aula. Não se esqueçam disso. Um abraço, galera. Tchau. Ok, tchau. Tchau.